Você ouve Rádio Unaerp. Rádio Unaerp. Entrevista. Boa noite, ouvintes da Rádio Unaerp. Então agora às 20h43 a gente vai fazer uma mini coletiva de imprensa. A gente já teve na sala com o Saulo Gomes, jornalista. Primeiro a gente gostaria de agradecer novamente essa oportunidade, né, de estar conversando e conhecendo um pouquinho mais da sua larga carreira, né? Então a gente vai começar com uma pergunta com a Lawane. Olá, boa noite. Boa noite. Saulo, eu gostaria de saber que você lançou um livro ano passado sobre o Chico Xavier, o nosso Chico. Como que foi o processo de apuração dessas informações e se há algum momento descrito no livro que você considera mais importante? Todos os momentos daquele livro são muito importantes. Quantas informações foram todas colhidas em loco. Eu tive contato com pessoas que, até mesmo pessoas que viveram a infância e juventude de Chico. Porque eu tive, em 1991, lá em Pedro Leopoldo, terra onde ele nasceu, eu gravei várias entrevistas com colegas dele de infância e de juventude e que me revelaram um pouco do que está no livro em certa fase da vida do Chico. Então foram contatos que eu tive com pessoas sérias, alguns não espíritas inclusive, mas que conviveram com o Chico e que atestaram ser verdadeiro tudo aquilo que eu conto no livro. Não fosse isso, eu não teria publicado, né? E termino o livro com um grande sonho que o Chico teve, uma coisa muito curiosa, né? Ele tinha vontade, ele havia recebido em 1975 de uma família tradicional, a família Caiado, cujo membro da família, hoje governador do estado, uma fazenda na cidade de Goiás Velho, antiga capital do estado, e ele recebeu a fazenda contrariado. Em 1975, ele escreveu para o centro dele uma carta saindo do centro que ele havia criado, como é um espírita cristã, e entregou essa parte dessa terra para a mesma família, dizendo que queria que se criasse ali o Lar Fraternidade. Isso só aconteceu por ato meu e da Edna, no contato com o pessoal daquela cidade, e em 2012, quando lá eu estive, que eu dei conhecimento aos padres e freiras. As freiras dominicanas, num lar chamado, uma obra católica chamada Lar São José, e os dirigentes espíritas de um centro chamado Chico Xavier. Eu consegui reunir numa só sessão os dois grupos religiosos, li a carta, falei desse sonho de Chico e aí tornou-se realidade. Hoje existe uma obra que é tocada por espíritas e católicos, tá? Os detalhes no final desse livro. Obra de Chico Xavier, graças à seriedade dele. Daniel. Ô, Saulo, no começo dos anos 2000 você fez o livro Quem Matou Che Guevara, onde você acabou entrevistando o responsável pela captura do Che, que foi o capitão Gary Prado Salmon, que era embaixador da Bolívia no México na época. Como foi entrar em contato com ele? Muito difícil. Eu fui a Bolívia umas 3 ou 4 vezes. Imagina, o general Gary Prado Salmon, quando capitão, como você disse, em 67, foi o homem que prendeu o Che Guevara. E depois de um tiroteio onde morreram vários soldados e também seguidores de Che Guevara. E eu fui, alguns colegas associados em 1967 tinham feito a reportagem. E eu fiquei muito impressionado com o que eu li e soube desses colegas, não publicado, trechos de depoimentos e confissões desse general. Então fui à Bolívia 2, 3 vezes. Imagina, um repórter caçado no Brasil procurar general boliviano para falar de quem matou Che Guevara, era realmente vontade de ser preso. E 2, 3 vezes eu fui muito maltratado por militares bolivianos. Entretanto, vem aquilo que eu disse a vocês no nosso papo ainda há pouco. A persistência, a habilidade, o cuidado. Então, um dia eu conheci na redação de uma revista que eu dirigia, na qual eu fiz o Memória Política do Brasil, que eu mostrei a vocês há pouco lá, algumas fotografias, né, dos meus entrevistados da época, contando história política do Brasil. E numa das entrevistas minhas em São Paulo, eu conheci um coronel, pai do Paulo Henrique, do cantor,
que conversando comigo disse, eu fui colega de escola militar, eu fiz o curso de Estado-Maior aqui na Praia Vermelha, com vários militares, vários majores, capitães e majores de vários países. Um deles é aquele que prendeu Che Guevara. Aí quando eu vi esse coronel falar nesse assunto, cheguei e disse, coronel, que interessante essa história. O senhor é amigo dele? Sim, nós fomos colegas de turma. Eu fiz o curso de Estado-Maior e fui diplomado na minha área com capitão brasileiro e ele capitão boliviano. Aí a tal história de saber para aproveitar a oportunidade. Eu disse, o senhor não podia me acompanhar? Aceita, nós pagamos as despesas, o senhor vai comigo para fazer uma visita ao general? E aí, resultado. Fui, fiquei lá uma semana com ele em Santa Cruz de La Serra, e nessa semana com ele eu gravei o depoimento que está na íntegra. Esse depoimento está na íntegra em vídeo no meu espaço na internet, como também no livro tem detalhes desse depoimento do capitão. E o principal do livro, Quem Matou Che Guevara, são dois momentos principais. Um é quando ele descreve para mim qual foi o último diálogo do Che Guevara 10, 12 horas antes de ser executado. Entre ele interrogando de madrugada o Che Guevara, que estava preso numa escola no lugarejo chamado Camiri, né? E no final do livro, eu me vali também desse capitão. Disse, capitão, todo mundo está querendo saber quem matou Che Guevara. Eu sei que é um suboficial chamado Mário Teran, mas ele é proibido pelo Exército, senão ele está sob proteção do Exército, não dá entrevista em lugar nenhum. Aí eu usei uma artimanha de uma general. Imagina o senhor vai fazer o livro comigo no Brasil. Eu estou botando o título de Quem Matou Che Guevara. Vai ficar meio desagradável o público abrir o livro e dizer, mas o Saulo é parceiro no livro do homem que prendeu Che Guevara, que hoje é general, e ele não tem força para trazer esse homem. Diante disso, ele percebeu, foi lá, apoiou o Mário Teran, autorizou, gravou o depoimento e eu publiquei. O final do livro é Quem Matou Che Guevara. É um daqueles lances de habilidade, né? O seu canal no YouTube, inclusive, que é o Sauro Gomes Acervo, só pesquisando no YouTube já consegue achar. Já, está lá na íntegra, as entrevistas do general. Um detalhe, ele era embaixador ele foi embaixador na ONU, embaixador no Reino Unido, embaixador em 3, 4 países, representando a Bolívia, e depois tornou-se general, né? E ele era embaixador no México. Na época que eu resolvi fazer o livro. Quando eu assinei com ele, um detalhe, para conseguir que todos esses políticos falassem as verdades que falaram na série de depoimentos, que estão alguns deles gravados no meu espaço na internet, esse general também, para convencê-los a contar a história que eles se negavam a contar até então, eu disse, eu vou firmar um documento com o senhor que eu guardarei esse segredo até o ano 2000 de tudo que o senhor me contar. E mantive essa palavra. Então, no momento que eu disse a cada um desses políticos brasileiros, e no caso desse boliviano, que eu ia guardar segredo durante 10 anos das revelações dele, que só contaria para o público no ano 2000, ele foi um dos que aceitou a proposta, assinamos o documento. Eu conto isso no livro. 8 anos depois, surgiu uma onda guevarista pelo mundo, eu fui procurar por telefone, procurei ele, aí o filho disse, meu pai está lá no México, que ele é embaixador, me deu o telefone, conversei com ele e disse, general, a história falta 2 anos para completar os 10 anos, eu estou mantendo a palavra com o senhor. E eu ganhei muito ponto, que ele disse, olha, foi o primeiro jornalista que eu vi que teve palavra dos muitos que eu conheci no mundo como embaixador em vários países. E o que é que você está querendo? Eu queria fazer o livro agora. Ele concordou, eu conto isso no início do livro. Aí fizemos o livro 2 anos antes, com o título que só o meu livro, há no mundo mais de 200 livros sobre Che Guevara, mais de 60 só nos Estados Unidos. Portanto, vê que vende muito livro com história de Che Guevara. Mas o único que pode, vou usar a expressão popular, se dá o luxo de usar o título Quem Matou Che Guevara, é o nosso livro, do Saulo e do general Gary Prado. Saulo, como é sabido, você viveu o período da ditadura. Além dos fatos que você já narrou lá dentro, da ameaça de bombardeio enquanto você transmitia ao vivo, tem algum outro fato que te marcou durante o período da ditadura? E
a pergunta que permeia a sociedade atualmente, pode até parecer ironia, é: houve ditadura? Houve ditadura civil-militar, isso ninguém pode negar. E é fácil, à luz do direito, é muito fácil. Quem era João Goulart? Um presidente eleito pela nossa, conforme determina a Constituição. Então ele tinha um mandato para cumprir até um determinado data. Se pela força ele foi tirado do poder e foi obrigado a se asilar para não ser preso e caçado dos seus direitos políticos, feriu-se a Constituição. Então, foi um golpe, como Getúlio fez em 1930. Foi um golpe civil, porque foi só o Getúlio, 15 anos de ditador. No caso, há uma ressalva. Muita gente faz questão, e é mais interessante, mesmo os colegas que ainda até hoje, mesmo não tendo estado preso como eu estive, tem rancor dos militares e tem até as suas razões. Por conta disso, eles falam sempre uma pressão. Nem são a ditadura militar. Não, a ditadura foi civil-militar. Porque quem forjou o movimento 64, quem preparou e ganhou a confiança dos generais e que aderiram ao movimento para, com a força militar, poder derrubar um governo, foram 4 governadores de estado. Carlos Lacerda, no Rio, Hildo Meneghetti, no Rio Grande do Sul, Adhemar de Barros, de São Paulo, e Magalhães Pinto, em Minas Gerais. E depois vieram outros governadores secundários, como um general que foi governador do Paraná, chamado Ney Braga. Mas aí é uma série de outros governadores, segundo time. Mas o time principal foi esse. Então, tanto que, se você recorrer à história, vocês vão ver que durante a preparação do golpe em 1963, houve uma grande marcha de 100 mil pessoas chamadas com Deus, pela família, pela liberdade, alguma coisa assim. Em São Paulo, liderado pelo Adhemar de Barros e Dona Leonor Mendes de Barros, sua mulher. Esse golpe já estava sendo gestado durante o período do governo de Jânio Quadros, porque Exatamente. Quando Jânio Quadros é outra reportagem de grande repercussão que eu estou contando no livro. Em 1961, quando houve a renúncia de Jânio, os 3 generais, aí foram os 3 ministros militares, se reuniram e disseram que o Jango, que estava voltando uma missão determinada pelo Jânio Quadros na China comunista, estava em Formosa, que ele regressando ao Brasil, quando chegasse ao Brasil, seria preso. Então, alguns civis, e faz parte, então, Lacerda, Adhemar de Barros, agora já entrou Tancredo Neves também na história, e Magalhães Pinto e os demais governadores, fizeram um acerto político, procuraram o Jango, que estava regressando ao Brasil ainda no Uruguai, numa parada técnica da viagem dele de volta ao Brasil, e então fizeram um acordo para estabelecer o parlamentarismo. Então, no dia 2 de setembro de 1961, o Congresso Brasileiro, nesse comum acordo entre civis e militares, fez o parlamentarismo. E no dia 7 de setembro, tomou posse Jango como presidente, sem poder nenhum, porque o primeiro-ministro era Tancredo Neves. E eu fui premiado. Foi tal o meu empenho, tendo participado da rede. Detalhe. E quem impôs a posse do Jango foi o Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que armou o povo, convocou a rádio, convocou uma emissora de rádio do Rio Grande do Sul para dentro do palácio. No porão do palácio foi colocado um transmissor e ele começou a transmitir mensagens contra os 3 militares e pedindo apoio popular para impor a posse do presidente. Chamou-se Rede da Legalidade. Só um repórter estava lá do Rio de Janeiro, que era eu. O João Dória, que era deputado federal pela Bahia, pai do atual governador de São Paulo, alugou um avião, levou vários políticos para o Rio Grande do Sul e eu fui junto. Então eu participei da Rede da Legalidade. Então eu me credenciei ao ponto de, no dia 7 de setembro, quando foi tomar posse, o Tancredo Neves, com a sua habilidade mineiro, reuniu toda na sala de imprensa, todos os repórteres e correspondentes do mundo disse: esse momento do parlamentarismo para dar posse a um presidente deposto
e a mim como primeiro-ministro, nós devemos ao apoio da imprensa, em especial ao sacrifício e o risco que o Saulo Gomes sofreu. Quero que vocês concordem, saber se vocês concordam, que ele esteja conosco na cena da posse, como jornalista representando toda a imprensa do mundo inteiro. Eu sou o único jornalista, um cara bem magrinho, de roupa preta, de gravatinha, ao lado do Jango, né, que é a fotografia que eu estou publicando, que a Adriana publica no livro também. Saulo, primeiro gostaria de parabenizá-lo pela brilhante carreira e queria saber se você considera a profissão de jornalista, de repórter, uma das melhores do mundo e se foi essa profissão que te dá ainda hoje tanta vitalidade. Sem dúvida nenhuma, porque eu até vou usar, dentre outras, o Alexandre Cadum, que foi um grande diretor de jornalismo da Rádio Bandeirantes, morreu precocemente. Ele um dia disse uma frase que ele publicou no livro que eu achei muito interessante, que ele: só nós repórteres vamos anunciar o fim do mundo. Está acabando o mundo. Então, realmente, o jornalismo é exercido com dignidade, com respeito, com coragem, com independência, pode realmente e contribui, como nós contribuímos em certos períodos da história política nossa, do país, em muitos setores de atividade, pode contribuir para que homens públicos sejam menos corruptos. É meio difícil, menos dignos e menos bandidos em relação ao país. E aí a Lava Jato é uma das provas. A Lava Jato foi alavancada com alguma reportagem corajosa de alguns poucos companheiros que fizeram a matéria apresentando documentos. E aí resultou no que nós estamos vendo hoje, né? Então, realmente, o repórter, é lógico que vamos puxar a brasa para a nossa sardinha. Eu considero uma das profissões mais importantes do mundo, mas exercida com independência, coragem, dignidade e respeito à verdade. Bom, depois desse... Sem palavras. Dessa aula que a gente recebeu. Muito obrigada, viu? A gente gostaria de agradecer, acho que em nome do curso e da nossa etapa, da terceira etapa. Para finalizar a entrevista agora, como que eu faço para adquirir um livro seu? Tem algum link? A gente ficou sabendo que tem o site também. Exato. Eu estou citando o meu site também no YouTube. Você vai encontrar o link no acervo, Saulo. Você pode falar. No bloco do repórter, vocês vão encontrar, que a Edna que fez o meu site, ela tem a cabeça melhor do que a minha. Então vocês vão encontrar lá o endereço da editora Intervidas, que foi Intervidas, depois uma outra editora chamada Infinda, da mesma empresa chamada Candeia, distribuidora de obras espíritas, de Catanduva, que lançou os livros. Lá vocês poderão comprar todos os nossos livros, os livros aqui enumerados, alguns deles, principalmente os de Chico Xavier. Vocês poderão comprar os livros e os DVDs, porque a entrevista de 68 está perpetuada num DVD chamado Saulo Entrevistas Chico Xavier, 1968. E o Pinga Fogo também está lá na íntegra, no site da editora Intervidas ou Infinda. O site é www.saulogomes.com.br. Então a gente gostaria de agradecer e vamos encerrar agora às 9h02. Continue com a programação da Rádio Unaerp.